Nós recebemos aqui o professor Hugo Moreira de Oliveira, é professor universitário do Centro da Unialfa, né? O Centro Universitário Alves Faria, e vai explicar para a gente sobre essa intenção do governo de aquecer a economia liberando valores do Fundo de Garantia, o FGTS. Professor, obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, Marco Antônio. Eu que agradeço. Eu queria destacar primeiramente que essa não é uma medida inédita. O governo Temer, há cerca de 3 anos atrás, ele já tinha feito a liberação. Só que naquela época a liberação era apenas das contas inativas. As contas ativas que o trabalhador ainda tinha vínculo com a empresa não eram permitidas. Agora, dessa vez, a liberação ela é permitida tanto para contas ativas quanto para as contas inativas. E como que vai funcionar? O trabalhador ele vai poder sacar um valor de até R$ 500 por conta. Lembrando o seguinte, que você, trabalhador, você pode ter 2, 3, 4 contas diferentes. Então, à medida que você tem vínculos com a empresa, você vai ter uma conta do FGTS. E você pode sacar até R$ 500 de cada conta. Então, se você tiver, por exemplo, 2 contas, uma com R$ 1.000 e outra com R$ 3.000, você vai poder sacar 500 de cada e totalizando R$ 1.000 de saque. Pois é, professor, mas parece aí que tem 2 possibilidades de saques, né? Tem um saque de R$ 500, tem um saque aniversário. Qual a diferença entre eles? Na verdade, agora, esse saque de R$ 500 ele é universal, todos os trabalhadores vão poder sacar. Acontece que a partir do ano que vem, o governo ele vai liberar o saque de aniversário. Como que funciona o saque de aniversário? O trabalhador ele vai poder sacar uma parcela fixa, anual, só que o trabalhador que optar por esse módulo, ele perde o direito de sacar o FGTS quando ele é mandado embora da empresa. Porque, atualmente, o empregado que é demitido da empresa, ele vai poder sacar todo o saldo do FGTS que ele tem, bem como a multa dos 40% do FGTS que o empregador tem que pagar. Se ele optar pelo saque de aniversário, ele não vai poder sacar esse valor integral, ele vai ficar apenas com a multa. Então, o trabalhador vai ter que fazer uma escolha e saber que em alguma parte ele vai perder. Pois é, professor. Então, o trabalhador que não queira correr esse risco de, numa eventual demissão injustificada, ficar sem esse amparo do FGTS, ele pode optar por não pegar esse aporte oferecido pelo governo? Perfeito, Marco Antônio. O trabalhador pode optar sim, isso é uma medida facultativa. Então, o trabalhador que optar, ele tem que se manifestar que ele quer optar pelo saque aniversário. Lembrando que ele pode mudar de regime. Por exemplo, o trabalhador que opta pelo saque aniversário, mas depois ele quer voltar para a medida tradicional. Ele vai ter que ter uma carência de 2 anos do saque aniversário e 2 anos após isso ele pode regressar ao regime antigo. Então, o senhor está falando sobre essa questão. E o que o trabalhador fica tendo de direito no caso dele ser demitido? Ele pode sacar o quê? Se o trabalhador optar pelo saque aniversário, ele vai poder receber todo o valor da multa rescisória do FGTS. Porque atualmente ele pega todo o valor do saldo do FGTS, bem como a multa. Se ele optar pelo saque aniversário, ele vai receber apenas a multa. O saque ele não vai pegar. O valor integral do FGTS, como o trabalhador pega agora, ele vai deixar de pegar. Esse valor é suficiente para aquecer a economia? Então, muitos estudiosos eles estão falando que essa liberação do FGTS vai ter um aumento de 0,4 na economia. Então, uma economia que está mais ou menos galopando, pensando que vai terminar com menos de 1%, vai dar uma acelerada. Só que muitos dizem que a maioria desses trabalhadores vão ter que utilizar o FGTS para pagar a dívida. E, consequentemente, pagando dívida não vai ter como eles aquecerem o mercado como o governo planeja. Então, a gente vai ter que esperar para ver. Mas a minha expectativa é que não vai ter um retorno como o governo espera no aquecimento da economia. Pois é, e a orientação do senhor para o trabalhador, pega esse FGTS agora ou deixa no modelo tradicional? Aí eu acho que os dois modelos eles têm suas vantagens. Se você, trabalhador, você sabe que pegando o FGTS você vai poder pagar dívidas, ou seja, você vai poder fazer com que os juros exorbitantes de cheque especial, eles diminuam, então perfeito, eu pegaria. Agora, se você pegar e você gastar, você não souber como gastar, quando você for demitido, você não vai ter mais aquele amparo do FGTS.
Então, cabe ao trabalhador ter a consciência e a responsabilidade de saber que se ele pegar agora, ele tem que saber como empregar esse FGTS. Se ele não souber, é melhor que fique lá. Até porque o FGTS ele tem uma remuneração muito baixa, de 3% ao ano. Mas o governo está estudando fazer com que essa remuneração ela aumente. E o FGTS ele seja mais vantajoso, com mais ou menos uma espécie de renda fixa. Então, se o FGTS ter a sua remuneração aumentada, pode ser até mais interessante que o trabalhador mantenha o FGTS guardado. Professor, obrigado pela visita, pelos esclarecimentos e informações sobre o FGTS aí oferecido pelo governo federal. Eu que agradeço, Marco Antônio.